quero conversar com você hoje sobre um assunto que está rodando nas mídias por aí e eu comecei a observar o que tanto falam, né? O que tanto estão dizendo sobre a questão do Pix. Lembrando que o Pix é o sistema de pagamentos no Brasil, o sistema de transferência de valores no Brasil, né? E o Brasil está inserido nesse cenário mundial, ah, que é uma coisa de chamar a atenção, e nós vamos estudar hoje, pelo menos a primeira parte do nosso estudo de hoje, nós vamos estar abordando essa questão do que é o Pix e se realmente o Pix é a marca da besta, porque eu tenho rodado alguns sites, alguns canais do YouTube de gente ligado à igreja, não à igreja adventista, pessoas que são de igrejas, de várias denominações, e elas começam a falar sobre a questão do Pix. Lembrando que essa conversa sobre marca da besta e tudo mais é uma coisa anterior até. Começou lá atrás, lá na década de 80, com a questão dos códigos de barras. Ó, isso aí é a marca da besta. Depois foi transferindo isso aí, olha, cartão de crédito da marca da besta. Depois, ó, o chip, o implante de chip é a marca da besta. E agora nós temos o Pix, que é a transferência, é a marca da besta. Nós vamos estudar sobre esse assunto para saber se tem alguma coisa a ver em relação a isso. Essa questão, que agora está falando de economia, né? Falando de transações financeiras, isso tem a ver? A Bíblia fala alguma coisa em relação a isso, de forma que possa trazer para a gente essa informação de que, olha, o Pix é a marca da besta. O Pix é a marca da besta e a gente está aqui debatendo um assunto e já estão por aí rodando que é a marca da besta. Então eu quero trazer para vocês esse estudo, porque nós vamos ter que compreender passo a passo. Por isso é o seguinte, eu não quero fazer um estudo em que você tem tanta informação que você acaba não guardando. Eu quero que você vá passo a passo. Então eu vou fazer uma parte do estudo hoje e convido para você estar conosco novamente na próxima semana para a gente debater esse material. Deixa eu ver como é que está aqui no YouTube aqui. Eu entrei correndo aqui. Tá bom. Estou aqui no YouTube, está rodando tranquilo. Então, o convite que eu faço para você é que você assista de hoje e na semana que vem a gente possa, então, terminar esse estudo, porque eu acho importante você saber o caminho que você deve andar. Eu já encontrei gente que falou assim, olha, eu nem uso isso aí. Tá, é por aí o caminho. Como alguns falam assim, vai ter o implante do microchip, eu nem uso isso aí. É a evolução da espécie. Nem uso isso aí. É a marca da besta. A gente tem que saber, à luz da Bíblia, o que é, o que não é. Então eu vou convidar você a gente fazer esse estudo aqui, através desse estudo, a gente ter a informação realmente segura se o Pix é a marca da besta ou não. Tá? Tá invertido aqui o meu sistema, mas tudo bem. Dá para rodar. Vou rodar de novo aqui. Pronto. Vou ficar aqui no cantinho para falar com você. Então, esse é o tema de hoje. A Pix é a marca da besta. Vamos dar uma olhadinha o que diz a história, o que diz as pessoas, o que realmente é. Primeiro, vou entender o que é o Pix. O Pix é um sistema de transferências instantâneas. Já é uma coisa bem antiga o desejo de ter um sistema de pagamentos, um sistema de transações eletrônicas muito mais eficiente do que é. Mais de 56 países ao redor do mundo já utilizam um sistema semelhante. Não é que usa o mesmo nome de Pix, cada um usa o seu nome que quiser, mas o método é o mesmo, é facilitar essa transferência bancária, e tudo que você vai fazer a nível de banco, você vai utilizar o Pix. Tem um outro detalhe importante sobre isso, tá? Qual é a finalidade do Pix? Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele disse que com esse projeto e outros que virão em 2021, vão ter outros, que são complementos, tá? Vamos ter uma diferenciação da forma de fazer transações financeiras no Brasil. No Brasil e no mundo. O mundo já tem. Esse dado de 56 países ainda é um dado ainda que pode se revisar, que aumentou. Porque é algo que, para os governos mundiais, é muito interessante. Se toda transação, só pensa comigo, se toda transação financeira
qualquer transação financeira for feita via banco, ela é registrada passiva de imposto. Passiva não, ela é tributada. Tá? Nem passiva, ela é tributada. Então o banco sabe o que você gastou, aonde você gastou, sabe quem recebeu, que vai pagar imposto, você que usou vai pagar imposto. Então é algo que é muito interessante a nível de governos, né? E o nosso presidente do Banco Central aqui, ele falou uma coisa muito importante, e não é nova também. O Pix, que é Open Bank, porque é 24 horas, todos os dias, vai ser uma ajuda muito grande também na forma de desintermediar essa necessidade das pessoas terem dinheiro físico. Então nota o que ele está dizendo aqui. Olha, o Pix vai ajudar com que as pessoas não andem com dinheiro físico, porque tem a facilidade. Aquele cartão de aproximação, tudo mais, é essa facilidade que vai fazer com que as pessoas não precisem ficar andando com dinheiro físico, né? Dinheiro de papel nas suas mãos. E esse é uma meta. Porque, como eu falei antes, se toda transação financeira for feita eletronicamente, há registro, há como tributar. Esse é o sonho de qualquer governo no mundo, não no Brasil. O Pix não é invenção brasileira. O Pix não é uma coisa, é Brasil, não estou falando de profecia para o mundo inteiro. Não. O Pix é um movimento mundial e que os principais países do mundo já operam. Há muito tempo atrás, aliás, em 2007, eu conversando com uma pessoa, um teólogo, e eu falei sobre isso. Ele falou assim, não, é impossível, Fernando, é impossível. O mundo não vai, o mundo inteiro, um sistema global, um sistema digital, muito. Pensa no país da África, né? Não passou, acho que 6 meses. Eu recebi, assim, estava vendo, né, pesquisando, né? Tem pesquisa, né? Eu pesquisei e vi lá. E alguns países da África, alguns países da África, as pessoas já faziam transações financeiras através do celular. Isso em 2007. Então, é impossível o mundo estar tão globalizado. Nós nunca tivemos tão globalizado como estamos hoje. E as pessoas querem agilidades. Nós nunca tivemos tão conectados como estamos hoje. Então, ele disse que isso vai terminar, vai ajudar a acabar com a questão da moeda, né, do dinheiro físico nas suas mãos. Né? Esse foi um artigo que eu fiz em 2005. Né? Em 2005, era um outro site que eu usava ainda, não usava o site da Profecia nem do Mais Sucesso. Em 2005, eu falei sobre isso. O fim do dinheiro. Há um artigo que saiu, o consultor Renan Azevedo sustenta que mais 2 anos, isso em 2005, tá? E todos os pagamentos de bancos de qualquer valor estarão a bordo do TED. Foi o lançamento do TED. O cheque e o DOC vão acabar fazendo companhia à ariranha e ao mico-leão, que são raças extintas. E você pode perceber que eles foram morrendo mesmo. Tá? Foram morrendo mesmo. Mas muito mais que isso, nesse artigo que a gente escreveu, eu escrevi um artigo olhando para profecias, mas escrevi um artigo olhando para o mercado, olhando para a economia e tudo mais, que vocês vão ver que tem muita coisa ligada a tudo isso. Também se decretava naquele tempo que o fim do dinheiro. Aqui diz, a viabilidade tecnológica do novo SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, e da operação online e multirrede bancária, que através das intranet, da internet, teremos o advento da moeda digital, o banco virtual, no cartão e o fim do dinheiro físico. Então, toda essa facilidade tecnológica, aí eu vou lembrar o seguinte, que a Bíblia diz que o saber, né, ou a ciência se multiplicaria. Se você pegar a história do mundo, dos últimos 100 e poucos anos, desenvolvimento tecnológico é algo surpreendente. Você quer se surpreender com algo que é banal para a juventude de hoje, mas você quer se surpreender, mesmo você, mesmo os jovens também, que nem todos eles explicam, né? Manda imprimir uma foto, sua impressora, abre a tampa e vê aquele cartucho imprimindo a foto. Como é que está fazendo isso? Aplicação tecnológica tem, mas eu digo o seguinte, para chegar nessa tecnologia foi muito rápido. Foi muito rápido. Nós saltamos lá da foto, que levava alguns minutos para ser batida, com a chapa e tudo mais,
para uma era digital muito rapidamente. Pega a história da fotografia. Agora, vamos pegar a história também dessa questão da integração do comércio com as informações financeiras. Então, em 1980, um pouquinho mais, vamos dizer, em 1985, 86, se começou aí uma revolução tecnológica com a questão da abertura para se trazer computadores de fora, tudo mais. Na década de 90, começaram a se implantar o sistema de gerenciamento eletrônico, o seu ponto. Tá? Você tem o supermercado, tem que ter ali um ponto com a maquininha, não é mais em caderninho, nem anotar, nem receber. Você tem que digitar, a informação já ir direto do governo. Eu participei porque a minha empresa, na época, ela fazia implantação de sistema PDV, o caixa, né? PDV, controle de caixa e controle e gestão financeira. Então, você pegar de 1990, 95 em diante, até chegarmos hoje, uma evolução muito rápida em pouco tempo. Em que a pessoa sai com um cartãozinho em qualquer lugar, você pega um motoboy, vem com o cartão, vem com o aparelhinho, você paga. Não existia isso. Então, essa evolução vai levar, de acordo com os analistas, ao fim do dinheiro. Isso foi escrito em 2005. E agora, o presidente do Banco Central fala, isso vai ajudar a eliminar o dinheiro físico. Por que o mundo quer eliminar o dinheiro físico? Para baixar aí a criminalidade, para baixar a extorsão, a corrupção, aumentar a carga de impostos. Então, Pix, ele é uma ferramenta para isso, tá? Mas vamos continuando aqui. Esse artigo que eu publiquei em 2005 mostra ser tão atual como foi em 2005. E eu escrevi lá um atentado à liberdade. Se você quiser ver esse artigo, está ali o site asprofecias.tk. Depois eu deixo na transcrição aqui do vídeo, né? A área de informações do vídeo aqui no YouTube. E aqui você tem o Luiz Sugimoto, reitor do Unicamp, e ele estava apontando quantos bancos morreram porque os outros bancos grandes engoliram esses bancos. Então, são coisas que a gente tem que avaliar no mercado para trazer a resposta correta, né? É o Pix, a marca da besta. Então, vamos entendendo o que é o Pix. Depois eu vou entender essa questão da marca da besta. Bom, deixa eu fazer uma checagem aqui, porque estão fazendo contato comigo. Quero ver se já tem alguma pergunta, né? Vamos lá. Trago para cá. Para cá. Tá, estão fazendo perguntas já para mim aqui. Se eu estou apostando, então. O Pix não é marca da besta, o que é? Bom, tá bom. Se eu estou apostando que o Pix não é marca da besta, então o que é? Então vamos voltar aqui no nosso estudo para você entender. Eu vou até essa parte para mostrar a você o que é o Pix e o que é a marca da besta. Eu vou até essa parte, uma boa parte, para a gente dar uma estudada. Esse sistema está anunciado há muito tempo, então não adianta a gente ficar debatendo. Essa questão da globalização está anunciada há muito tempo. Eu quero trazer para você aqui um comercial, e na época, em 2005, quando eu fazia as minhas palestras, eu toquei esse comercial aqui, porque esse comercial é futurista. Dá uma olhada, ouve aí. Entre 4 pessoas na web está comprando algo agora. Este mês, mais de $500 milhão serão gastos via internet. Um dia não existirá dinheiro em papel. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Praticamente todo o tráfego da internet é transmitido através dos sistemas de uma empresa, Cisco Systems. Você está preparado? Bom, tá aqui. É a mesma pergunta que eu faço para você. Você está preparado para isso tudo? Está preparado para um mundo sem dinheiro de papel? Porque essa é uma realidade. Então vamos lá, chegamos a um ponto. A realidade é que o sistema vai ser todo digital, ok? Essa é uma realidade. E o que isso influencia na minha vida espiritual? Então a grande pergunta é: o Pix é a marca da besta? Então é isso? Vamos estudar um pouquinho. Para a gente entender o que é a marca da besta, a gente tem que fazer um estudo.
e entender da onde que aparece essa expressão. Essa expressão aparece lá em Apocalipse, no capítulo 13, e é todo um contexto sobre o aparecimento das bestas, são duas bestas, das bestas e as ações que elas farão. E aqui é uma coisa que eu estudo desde a década de 80. E eu vou dizer por que a gente estuda da década de 80 isso aqui. Porque quando eu li esse texto aqui, eu falei, mas como é que vai acontecer isso? E aqui no capítulo 13, 16 e 17 diz: E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então veja só, a informação para você aqui. A Bíblia, no capítulo 13, ela fala sobre uma questão de uma marca que vai ser colocada nas pessoas. Eu acabei de ler o texto aqui. A marca vai ser colocada ou na mão direita ou na testa. Então vamos ter que compreender isso. O grande problema que está acontecendo no mundo hoje é a questão da interpretação. As pessoas estão tendo interpretações. Então eu pergunto, como é que vai ser isso? O que vai ser essa marca? Como ela vai ser colocada? O que quer dizer não comprar, não vender? Quem são esses todos aqui? A gente tem que entender sobre isso, né? Você note que aqui nessa passagem, Apocalipse 13, ele mostra uma condição social. Não é só dos pobres, uma condição social. E vou apresentar para você assim: quando nós lemos algum texto e Deus está nos dando a orientação que aquilo é mundial, é global, por exemplo, Apocalipse 14, um anjo voando no meio do céu, tal, o evangelho eterno para ser pregado a toda nação, tribo, línguas e povos. Isso aqui está dizendo o seguinte: é para todo o mundo. É uma afirmação que é global, ampla e restrita. Agora, a única passagem que nós temos, que já é a dica e a chave para a gente, e aí você pode, se você não acompanhar o raciocínio, você fala, poxa, o Pix é isso ou é aquilo. Então acompanha o raciocínio. A única passagem bíblica que é diferente de ação global é essa que tem Apocalipse, que diz, fez que a todos. Ele mostra quem são todos. Todos. Os pequenos, os grandes, os ricos, pobres e escravos. Livres e escravos. Então ele dá uma dimensão que engloba todas as classes, todas as pessoas. É uma condição social, todas as pessoas, mas com uma ação comercial. É aí que eu chamo a atenção de você. O que aconteceria? Fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o seu sinal, o nome da besta ou o número dela. Tá, mas quem está fazendo isso aqui? Nós vamos estudar também quem é que está fazendo isso, só com um detalhe importante. Tem um estudo específico só sobre isso. Mas eu quero fixar na questão da marca da besta e o Pix. Aqui, essa passagem, você em Apocalipse 13, você tem duas bestas. Uma que surge da água, veio do mar, da água, e uma que surgiu da terra. Essa da terra tem características, e essa da terra é que está dando força à primeira besta, e para dar força à primeira besta, essa segunda besta, ela é um poder civil, militar, econômico, e ela dá força para a primeira besta, porque ela estava em dificuldade, vamos dizer assim. Ela dá força. E ela vai subjugar as nações do mundo, porque ela vai controlar, principalmente, além do controle militar, ela é que controla a economia do mundo. Entendeu? Por isso que está se tratando aqui de coisas econômicas. Então o Pix, calma. Continuar. Na continuação desse estudo, vou lembrando você o seguinte: esse versículo que nós lemos, para pôr uma marca na testa, na mão, tá? Esse versículo é um dos mais não compreendidos. Por quê? É literal. Então você vê muitas religiões pregando sobre o literalismo dessa passagem bíblica. Inclusive, no México existia lá uma religião e o fundador dela pregava de que o 666, que é a marca da besta, de acordo com que você leu os versículos seguintes, né? Que é a marca da besta, e o 666 era um número de paz, e que os seus seguidores, todos os membros da sua igreja, tinham que
tinha que fazer um decalque, tinha que fazer uma... Tem um nome para isso aí, eu acabei esquecendo aqui, vai. Aqueles que gostam de pintar a pele lá, né? Pessoas que gostam de fazer. Não é decalque o nome, eu estou com decalque, mas não é decalque. Vamos lá. Mas as pessoas colocavam na testa, porque não, o nosso mestre aqui, o nosso principal, o presidente da nossa igreja, diz que é isso aí. Tá? E aí as pessoas colocando, né, interpretação da Bíblia erradamente, colocando na testa o 666. Então, é literal? É aí que nós temos que estudar. E aí é que é o chamado pulo do gato. Por que o mundo fala? Cuidado com isso aqui que é a marca da besta. Porque o mundo aponta objetos, artefatos. Começou com código de barra, depois foi para o implante de microchip, depois foi o próprio chip, foi o cartão de crédito, tudo ligado à economia, notou? E agora é o Pix, que é o sistema de pagamento que integra tudo lá. Tá? Vamos entender então algumas coisinhas. Para entender, para ter interpretação, para entendermos, nós temos que saber o seguinte: a interpretação da Bíblia. Como é que eu interpreto os símbolos que estão na Bíblia? Por quê? Porque ele foi mudado. Esse método de interpretação ele foi mudado. Justamente por uma artimanha do próprio inimigo. E o inimigo usa pessoas, tá? Pessoas do próprio inimigo que veio e mudou o método de interpretação para que, vendo, não enxerguem, lendo, não compreendam. Esse é um ponto. Existe uma passagem que Jesus fala isso, mas no outro lado, no outro sentido. Mas estou falando aqui que o inimigo também fez uma contrafação. Vamos fazer algo. E esse algo começou o seguinte, num concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563. Esse concílio, se você pegar a história, não é história de igreja, história, se você, não sei, de repente você tiver acesso a uma Barça, uma enciclopédia britânica, são as antigas, ou mesmo vai fazer a sua pesquisa aí na internet, muito do conteúdo dessas enciclopédias já estão na internet, né? Você vai encontrar qual era a meta do concílio de Trento. Primeiro, era contra a expansão do protestantismo. A Igreja Católica estava sofrendo uma pressão dos protestantes. E estavam protestando. Por isso que eles são protestantes. Estão protestando. Falaram, vocês estão pregando algo que não está na Bíblia. Lembrando que nesse período nós estamos na Idade Média, durante o período da Inquisição. Mas muitos no mundo já estavam falando, escuta, tem aqui um fascículo da Bíblia aqui, e a igreja está fazendo, está ao contrário que está aqui. Então, o Concílio de Trento teve essa finalidade. Olha, precisamos brecar, precisamos contra-atacar essa expansão do protestantismo. Segundo, vamos fortalecer a Inquisição. Então, fortalece a Inquisição. A partir desse momento, vamos lá. Existem aí algumas Inquisições que tomaram houve espalhado no mundo cristão, né? A Inquisição espanhola foi uma das mais cruéis que existiu. E na América do Sul também, no Brasil também. Se você não fala de acordo com a igreja, você é herege, tem que morrer. Ser queimado na fogueira, vai sofrer até o momento de você confessar ou não, né? Vai passar por torturas. Isso que foi a Inquisição, né? E a outra detalhe importante do Concílio de Trento era avaliar essa interpretação que os protestantes davam à luz da Bíblia, de que aquelas bestas de Apocalipse 13, a primeira besta de Apocalipse 13, ele era a Igreja Católica, bem claramente. Então os católicos lá, os padres, se reuniram e falaram assim, não, peraí, essa interpretação que eles estão dando, vamos ter que arrumar um jeito aqui, porque eles estão acusando a gente. E o interessante é que eles viam similaridade nos textos com o que acontecia com a igreja. Então, isso a pessoa fica pior ainda. E aí, nesse Concílio de Trento, lançou-se a ideia de que eles tinham que tomar uma atitude. E aí, em 1585, Francisco Ribeira, era um padre jesuíta, lançou também a obra dele em 1590, mas em 1585 foi a edição. Ele fez uma obra, um livro, né? E esse livro era um comentário
do livro de Daniel e Apocalipse. São os dois livros num ano separado. Daniel fala as profecias e Apocalipse, que é a revelação, revela as profecias. Francisco Ribeiro então lançou um livro que contra-atacava a reforma. E como ele fez isso? Ele passou a pregar um sistema de interpretação bíblica diferente. Ele lançou esse comentário, né, um estudo do livro de Daniel e Apocalipse, em que ele apontava que o anticristo seria um único indivíduo personificando Satanás e que iria no futuro, agora não somos nós, é lá no futuro. Isso que está colocando na Bíblia aí, sobre a besta, sobre o anticristo, sobre essas passagens que fala aí sobre vai vir aí alguém, esse alguém é personificado, ele não é um poder, é personificado, tá? E esse alguém viriam num 3 anos e meio literais no futuro. Daí mudou-se inclusive uma profecia, mudou-se como tratar essa profecia para poder dar vazão a esse tipo de interpretação. E Ribeiro lançou aqui o futurismo. E esse anticristo que viria no futuro, certo? Mudando a maneira de interpretar a Bíblia, ele tira o foco da Igreja Católica e passa num ser que viria no futuro. E esse ser no futuro iria perseguir e blasfemar a Deus e os santos de Deus. Ele iria reconstruir o templo em Jerusalém, coisa que está sendo pregada agora. Gente que está falando, vai ter a reconstrução do templo. Da onde vem toda essa ideia? Vem lá do templo de Ribeira, que lançou esse tipo de interpretação. Ele ia abolir a religião cristã, ia negar Jesus Cristo, ele ia destruir Roma, que agora Roma passou a ser um mocinho, ia defender o mundo. Então essa foi a visão. Ribeira tirou o foco e agora Roma vai ser mocinho, vai defender o mundo e vai ser destruída pelo anticristo. Tá? Ele iria ser recebido pelos judeus. Veja a mentalidade. Aqui é uma mentalidade dos... Deixa eu botar para rodar. A mentalidade aqui é a mentalidade que reinava a Igreja Católica, né? Que todo judeu era ruim, o judeu era mau. Então aconteceram muitas perseguições aos judeus também por causa disso, né? Então esse anticristo também vai se unir com os judeus. Ele vai fingir ser Deus. Ele vai matar as 2 testemunhas. Eu já fiz um estudo sobre as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, na verdade, aqui são o Velho e o Novo Testamento. Há aqueles que dizem que são pessoas e que vão ser agredidas pelo anticristo. E ele vai conquistar o mundo, né? Para conseguir essa aventura, Ribeira, ele pegou o método de interpretação bíblico e mudou. Ele pegou a profecia das 2.300 tardes e manhãs, profecia, e mudou a maneira de interpretar, botou no literal, botou as coisas para o futuro, e isso agradou a igreja, e falou, não, é isso aqui, esse é o método. Então, a partir de hoje, a Igreja Católica adota esse método de interpretação em que combate o protestantismo.